No dia 14 do mês de janeiro do ano de 2001, o Itapajé Futebol Clube estreava na primeira divisão do Campeonato Cearense. Era a cidade de Itapajé, a 123 quilômetros da capital cearense, representando o município no futebol estadual. Vamos contar um pouco mais sobre a história do Galo da Serra. Roda a vinheta e vem com a gente contar um pouco dessa belíssima história do time do Itapajé Futebol Clube. Fala torcida, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Na Cara do Gol. Eu sou Rafael Barbosa e estou ao lado do Wilson Barbosa para contar a parte 2 da história do Itapajé Futebol Clube, primeira divisão do Campeonato Cearense do ano de 2001. No dia 14 de janeiro, o Itapajé Futebol Clube estreava no estádio Presidente Vargas, diante da equipe do Fortaleza. Naquela ocasião, o Leão do Pici marcou 3-1 no time do Itapajé Futebol Clube. A partir de então, o Itapajé passaria a fazer uma belíssima campanha no campeonato estadual, sendo que no primeiro turno o Galo da Serra ficou apenas na 7ª colocação. Porém, no segundo turno a história foi diferente e o Galo da Serra conseguiu uma belíssima classificação para jogar as semifinais da competição estadual. Comigo está Wilson Barbosa, que acompanhou desde o seu nascimento até a sua licença, se é que a gente pode chamar assim, do futebol estadual. Wilson Barbosa, que saudade dá a gente relembrar momentos especiais do Galo da Serra. Não é isso, meu mano? Seja bem-vindo ao canal Na Cara do Gol. Salve, Rafael, salve vocês que nos assistem aqui no canal Na Cara do Gol. Cara, muito bom relembrar o Itapajé Futebol Clube. Que campanha em 2021, em 2001, né? Do Galo da Serra no Campeonato Cearense, Rafael. Exatamente 22 anos atrás. Na segunda rodada, o Itapajé Futebol Clube venceu aqui no Estádio Municipal o deputado Raimundo Vieira Filho, a equipe do Itapipoca. Naquela ocasião, o Galo da Serra venceu pelo placar de 1-0. Em seguida, na quarta rodada, esse jogo da vitória do Itapipoca foi na terceira rodada. Na quarta rodada, o Itapajé empatou em casa com a equipe do Boa Viagem. Em seguida, o nosso querido Galo da Serra venceu a equipe do Ceará jogando no estádio Vieirão lotado. Como a gente chama aqui, né, Wilson? Abarrotado, não cabia mais ninguém. E naquela ocasião o Itapajé fez 2-1 na equipe do Ceará. Você lembra desse jogo, Wilson? Não, Rafael, não. O goleiro do Ceará era o Keeper. Era o Keeper, né? Era o Keeper, né? E o Itapajé Futebol Clube fez 2-1 no time do Ceará. Em seguida, o Itapajé visitou o Tiradentes. Esse jogo aconteceu no estádio Presidente Vargas. E lá o Tigre da Polícia Militar venceu pelo placar de 3-2. Me lembro desse jogo, sim. Me lembro. Jogou, né? Desse jogo, sim. Então, o Itapajé recebeu o Uniclinic. O detalhe é que o Uniclinic, naquela época, hoje, Atlético Cearense, fazia parte do Uniclinic, né, dos hospitais da Uniclinic. E o Uniclinic era o calo no Itapajé. Era o calo, a pedra no sapato do Itapajé Futebol Clube. O Itapajé não vencia o Uniclinic. Jogando aqui no Vieirão, o Uniclinic venceu por 2-0 e no jogo de volta o Uniclinic também venceu, né? Mas ainda no primeiro turno daquele campeonato cearense nós tivemos o Juazeiro. Naquela época era a equipe do Juazeiro vencendo o Itapajé pelo placar de 1-0. Tivemos ainda o Guarani de Sobral, lá no Juco, vencendo o Itapajé pelo placar de 2-0. Naquela ocasião, Wilson Barbosa, nós tínhamos o Itapajé Futebol Clube conquistando aí a 6ª e não a 7ª, como eu falei no início desse vídeo. A classificação do primeiro turno ficou com Fortaleza na liderança, 25 pontos, seguido pelo Ceará com 17 pontos, o Guarani de Sobral foi o terceiro com 12 e o Ferroviário foi o quarto colocado com 11 pontos. O Itapajé ficou com 10 pontos na 6ª colocação, atrás da equipe do Boa Viagem. O Boa Viagem que foi o outro time que subiu da Série B de 2000 para jogar a Série A de 2001. Wilson, esse primeiro turno para o Itapajé Futebol Clube, para a gente aqui da cidade, que achava muito difícil o Itapajé participar de uma competição desse nível,
mas foi surpreendente, né, cara? Foi surpreendente sim, Rafael, por ser o primeiro ano do Itapajé Futebol Clube na primeira divisão do estadual, e foi surpreendente sim uma sexta colocação, pelo menos não ficando na zona de rebaixamento no primeiro turno. Pois é, e aí o Itapajé Futebol Clube começou o segundo turno avassalador. Venceu em casa a equipe do Juazeiro pelo placar de 3-1. Wilson, você lembra quem compunha a diretoria do Itapajé naquela época? Naquela época já era o Manuel Macedo, Rafael? Não, o Manuel Macedo, na verdade, inclusive eu quero até ressaltar, fazer esse registro, já que a gente não fez no primeiro vídeo. O Manuel Macedo foi o presidente do Itapajé Futebol Clube no ano 2000. Ele é que foi o responsável pelo acesso do Itapajé à primeira divisão no ano 2000. Um belíssimo time de futebol. Macedo, como a gente diz aqui, fez das tripas coração para colocar o Itapajé Futebol Clube na primeira divisão e conseguiu. O detalhe é que o Macedo esteve à frente do Galo apenas naquele ano, no ano 2000, e a partir do ano de 2001, quem passou a ser presidente do Itapajé Futebol Clube foi o doutor Idervaldo Rodrigues Rocha, que naquela época era também o vice-prefeito do município. O vice-presidente era o nosso querido e estimado doutor Cunha, né, o doutor Miúdo, era o vice-presidente do Itapajé Futebol Clube, e o doutor Idervaldo Rocha era o presidente. E o Tabosa Filho era o coordenador de esportes, né, o diretor de esportes do Itapajé Futebol Clube. O Itapajé trouxe para jogar aquela primeira divisão o goleiro Jonas, lá de Uruburetama. Exatamente, muito bom goleiro, tinha feito uma bela campanha pelo próprio Uruburetama contra o Itapajé, fechou os 2 jogos na segunda divisão e veio um pacotão junto com o Oliveira, né, que Deus o tenha também, aquele volante, camisa 8, que chutava muito forte. E o Jonas, um grande goleiro, exatamente, Rafael, o Jonas sim. No segundo turno, o Itapajé venceu o Juazeiro pelo placar de 3-1. Em seguida, lá, jogando na Barra do Ceará, o Itapajé empatou com o Ferroviário no placar de 0-0. Em seguida, o Itapajé Futebol Clube recebeu no Vieirão a equipe do Tiradentes. Pois não. Vamos ressaltar uma coisa, como o Uniclinic era uma pedra no sapato da gente, a gente era uma pedra no sapato do Ferroviário. Viu? Exatamente. O Itapajé venceu a equipe do Tiradentes jogando no Vieirão, Wilson, placar de 1-0, né? E tivemos também o Itapajé Futebol Clube jogando contra o Uniclinic lá no CT. No CT Uniclinic, que já fica ali na saída de Fortaleza, quem vai para Eusébio, né? Isso, lá na Lagoa Redonda. Uniclinic 1, Itapajé 0. Eu fui esse jogo, viu, Rafael? Eu fui. Você tava lá, né? Isso é verdade, aquelas arquibancadas lá do CT Uniclinic, que é altamente íngreme, né? Exatamente. Tivemos o Ceará recebendo o Itapajé. Esse jogo aqui, você sabe onde é que aconteceu, né? Sim. Carlos de Alencar Pinto. Exatamente. Eu me lembro, sabe de quem, Wilson? Do DDD. O DDD era cabo-man da nossa queridíssima Rádio Guanacés. Sim. E o DDD era o cabo-man. Na hora que o Itapajé empatou o jogo, se não estou enganado, o gol do Eridon. O gol de falta do Eridon. O primeiro gol foi do Bebeto. Sim. E o segundo gol foi do Eridon, de falta. O polêmico Bebeto, né, rapaz? Polêmico Bebeto, que na comemoração do gol ele fez um gesto lá. Isso. Foi para alguns membros da imprensa, viu? Não foi para a torcida, não. Foi para alguns membros da imprensa. Mas naquele ficou jogo. Pistola, viu, membro? Ficou demais. O membro da imprensa ficou pistola mesmo. O Ceará fez 2-0, Wilson, nesse jogo. E aí em seguida o Itapajé foi para cima e empatou o jogo. E no placar final foi 2-1, o jogo que aconteceu lá no centro de treinamento do Ceará, naquela época o estádio Carlos de Alencar Pinto, hoje CT Vovozão, que fica lá em Porangabuçu, tá legal? Tivemos ainda, nessa belíssima campanha do Itapajé, o Itapajé Futebol Clube empatando em casa com o Guarani de Sobral em mais um grande jogo, já que tinha aí um tabu. O Itapajé nunca tinha vencido o Guarani de Sobral. Exatamente, Rafael, um belo jogo. O Guarani de Sobral nessa época contava com o Lalá, aquele atacante forte, Rafael. Muito bom jogador. O Paulinho, bom jogador também do Guarani de Sobral, que depois viriam jogar aqui no Itapajé Futebol Clube também. Em seguida nós fomos a Boa Viagem, lá no estádio Serjão, eu estive lá também. Na verdade eu estive em todos esses jogos, né, Wilson? Lá no Serjão, Boa Viagem recebeu o Itapajé e por lá o placar foi 1-1. Jogando em casa, o Wilson, aí é aquele jogo. Você lembra do Cleide Cearense? Lembro. Então, aqui no Vieirão, o Fortaleza fez 1-0. E o Itapajé teve uma falta. Gol do alto. Exatamente.
E aí o Itapajé teve uma falta na intermediária, ali pelo lado direito de ataque do Itapajé Futebol Clube. Quem veio para a cobrança foi o Cleiton Cearense de perna trocada. E aí eu lembro aqui das palavras do Beto Fernandes, que era repórter da Rádio Bela Vista, trabalhávamos na Rádio Bela Vista, Carneirão, Beto Fernandes, eu, Tabosa Filho, a nossa grande equipe esportiva, né, estava lá. Muito boa equipe, por sinal, Rafael. Muito bom ouvir os jogos pela Bela Vista FM, com a narração do Carneirão, do Beto Fernandes. Foi uma reportagem com os comentários do Tabosa Filho. Muito bom comentarista, o Tabosa Filho. Um abraço para você, Tabosa, que nos assiste aqui no canal Na Cara do Gol também. E nesse jogo, o Beto Fernandes foi no ouvido do Cleiton Cearense e disse: o Cleiton, de perna canhota, se quiser pode até bater direto. E o Cleiton bateu direto e fez um golaço. Na época o goleiro do Fortaleza era o Maisena. Maisena. Rafael, o Cleiton Cearense, cara, podia ter ido abraçar o Beto Fernandes, né, nesse gol. Poderia ter oferecido para ele, né? Exatamente. Mas foi um golaço e esse jogo, placar final, Itapajé 1, Fortaleza também 1. Wilson, o que deu de confusão no final desse jogo, meu amigo? Rafael, confusão, tanto dentro de campo como fora de campo, a baderna, cara, que fizeram aqui na nossa cidade naquela época. Veio uma torcida organizada aí de fora. Torcida organizada do Fortaleza, cara. Chegaram aqui cedo, chegaram por volta de 1 hora da tarde para 2 horas. Que nada, eles chegaram cedo da manhã, eles já estavam lá no sítio Ipu, né, na bica do Ipu, por aí. Badernado, cara, fizeram o que quiseram aqui na nossa cidade, insultando as pessoas no meio da rua. Não podiam ver um torcedor com a blusa do Itapajé Futebol Clube, porque eles queriam bater, queriam dar pontapé. Muito feio aquela época, aquele jogo contra o Itapajé do Fortaleza, viu, Rafael? Em seguida, Wilson, nós tivemos um jogo que você também esteve lá e aí foi jogão. Itapipoca 0, Itapajé 2, jogo que aconteceu no estádio Perilo Teixeira, 2-0 para o Itapajé. Você também esteve lá com a gente, né? Nesse jogo. Sim, Bebeto fez gol, Rafael. E Mário Jorge. Mário Jorge, muito bom atacante, viu? Pois é. E na última rodada do primeiro turno, nós tivemos o Itapajé de folga. O último jogo do Itapajé, aliás, no segundo turno, na última rodada, o Itapajé estava de folga. O último jogo foi exatamente contra a equipe do Itapipoca. Aí a classificação ficou assim. Primeiro colocado lá no segundo turno do ano de 2001 foi o time do Fortaleza, mais uma vez, com 19 pontos. O CT Uniclinic, hoje Atlético Cearense, foi o segundo colocado com 15 pontos. O Uniclinic naquela época era o segundo melhor time do futebol cearense. Exatamente. Em terceiro veio a equipe do Ceará e o Itapajé foi o quarto colocado com 14 pontos aí. O Itapajé já desbancou o Tiradentes, Ferroviário, Guarani de Sobral, né, o próprio Juazeiro, que caiu para a segunda divisão naquele ano, e o time do Itapipoca também caiu para a segunda divisão. Aí, Wilson Barbosa, nós tivemos semifinais definidas com o primeiro contra o quarto, Fortaleza contra o Itapajé. Segundo contra o terceiro. Segundo contra o terceiro, Uniclinic e Ceará. No jogo de ida, aqui no Vieirão, o Itapajé surpreendeu o Wilson e venceu o time do Fortaleza pelo placar de 2-1. Quem era o técnico do Itapajé, Wilson? Rafael, olha, eu me arrepiei, cara. Eu tô de manga longa exatamente para não... Era o técnico Ney Eloy, ao qual eu mando meu abraço também pro Ney Eloy, muito boa pessoa, uma figura excelente. Então, Ney Eloy, um abraço para você, era o treinador do Itapajé naquela época, sim. 2-1 para o Itapajé, e o Itapajé tinha no seu comando técnico Ney Eloy, o preparador de goleiros era o professor Giovanni Cortez, o preparador físico era o professor Carlito, né? Então, Carlito, Oliveira, assistente, exatamente, né? Exatamente. Né? Itapajé Futebol Clube venceu o Fortaleza. Na ida, o Uniclinic venceu o Ceará por 3-2. Olha aí as zebras, Rafael, acontecendo. Pois é, né? Ano, né? Deveria ter sido definido só em um jogo também, né, Luiz? Podia ter sido só um jogo. Aí a gente seria vice-campeão cearense, que não ganhava do Uniclinic. Nunca ganhamos do Uniclinic, igual o Leão contra o Vitória do Pirajá. Então, mas aí, Wilson, tivemos os jogos de volta. Wilson Barbosa, eu te pergunto. No dia 1º de julho de 2001, onde você estava? Em casa, chorando, feito um condenado, Rafael, pela derrota do Itapajé Futebol Clube, pelo mesmo Fortaleza. Então, jogo de volta, estádio Presidente Vargas, e aí lá eu estava também. Manhã de domingo, o jogo aconteceu exatamente às 8 horas da manhã. O Fortaleza, no tempo normal, fez 5-0 no Itapajé Futebol Clube. E o detalhe, Wilson, é que se o Itapajé conseguisse apenas um empate, ele estaria na final do Campeonato Cearense.
Perdendo no tempo normal e conseguindo um empate na prorrogação, a partida iria para os pênaltis, né? E aí o Itapajé acabou perdendo no tempo normal pelo placar de 5-0 na prorrogação. 3-0 para o time do Fortaleza com direito a gol contra. Você lembra quem fez o gol contra? Não. Expedito, né? Expedito, nosso lateral direito. Nosso lateral, exatamente. Ex-Fortaleza, ex-Ceará. O Expedito naquela época já veterano, Rafael, já tinha passado por Ceará, já tinha passado por Fortaleza. Fez um grande campeonato, o Expedito, lateral direito, muito bom jogador. E Macildo Ávila, estava me lembrando dele, do Expedito, Rafael. Macildo Ávila, que tem sua arena, é a Arena da Serra, viu, Rafael? A Arena da Serra, Arena do Ferro, né? Exatamente. Wilson, pois vamos lá. Naquela época, o Itapajé Futebol Clube tinha... deixa eu ver se eu vou lembrar de todo mundo, tá, gente? Já fazem aí 22 anos, se eu não lembrar, me perdoe. Mas sua memória é boa. E o Neló jogava no esquema 3-5-2, né? Era aquele esquema mais... Então formava assim, Jonas no gol, o trio de zaga era formado por Eridon, Valmir e Silvio César. Aí nós tínhamos no meio campo o ala pela direita sendo o Expedito, ala pela esquerda o Cleiton Cearense, o meio campo formado por Júnior, o Mirim, Gladstone e o Orlando. Né? Orlando. Isso, Orlando. E o ataque formado por Bebeto e Mário Jorge. Exatamente, aí sim. Ainda tinha também o atleta Cici, né? O Cici lá do Limoeiro, que era a opção do Itapajé Futebol Clube. João Neto, né? Cici, João Neto. muito bom atacante, Rafael. O ligeirinho ali do lado direito, exatamente, né? Exatamente. João Neto, lá do Cariri, né? Da região do Cariri, muito bom zagueiro também. Na verdade, o João Neto, Rafael, o 12º jogador do Neyalói naquela época. Jogava sempre com a camisa número 14 e tal. Lembra o João Neto, morenão, alto. Isso. E o detalhe, Wilson, também, é que quando o Neyalói ficou... quando ainda estava naquela de contratar o treinador e tal, não sabia quem ia ser o treinador do Itapajé Futebol Clube, quem colocou o time em campo, se eu não me engano, contra o Juazeiro, lá em Juazeiro do Norte, no Romeirão, foi exatamente o João Neto. Ele foi o técnico interino naquele dia. Sim. Né? Eu estava ouvindo no rádio e realmente foi sim o João Neto que colocou o time em campo. Então, já era veterano também. Pois é. Esse 5-0 aqui, que você está acompanhando, né, esses gols do time do Fortaleza, você acompanhou aí também aquela expulsão do Valmir. Wilson, desestruturou o Itapajé a expulsão do Valmir. Sim, Rafael, sim, porque o Itapajé vinha jogando muito bem, cara. Fez uma campanha belíssima no segundo turno com essa tática 3-5-2. Essa tática, Rafael, que era nova no mundo do futebol brasileiro. Muitos chamavam de esquema retranqueiro. Exatamente, né? Mas não era, cara, não era retranqueiro porque os dois alas eram alas exatamente. Eram laterais na defesa e alas no ataque. Quando estavam com a bola eram atacantes, quando estavam sem a bola eram defensores. Então a 3-5-2, essa tática foi a última Copa do Mundo que a gente ganhou foi nessa tática, viu, gente? Olha só, Wilson, outro detalhe interessante em relação a isso que você falou, a questão da tática, é que o Itapajé ele conseguiu uma boa classificação no segundo turno exatamente jogando nesse esquema tático do Neyalói. Que ninguém confiava, viu, gente? Vamos admitir aqui, eu não confiava na época, eu já entendi um pouco de futebol, eu não confiava nessa tática 3-5-2, eu achava sim muito defensiva, mas depois, com o passar do tempo, a forma que o Itapajé Futebol Clube jogava aqui no Vieirão, que amassava mesmo os adversários, cara, o Expedito colocava a bola na cabeça do Bebeto ou do Mário Jorge, era incrível. Cleiton Cearense do mesmo jeito. A gente fez muitos gols de cabeça nessa campanha do Itapajé Futebol Clube, justamente por causa dessa tática 3-5-2, porque a gente jogava muito nas laterais. Nas pontas, né, vamos dizer assim, e por isso a gente conseguia fazer muitos gols. Bom, e o que a gente tem a dizer nesse vídeo de hoje é exatamente que o nosso sentimento é mesmo de saudade, muita tristeza pela belíssima campanha que fez o Itapajé Futebol Clube nesse ano de 2001, terceiro colocado, na verdade foi quarto colocado, né, a classificação geral foi a quarta colocação do Itapajé Futebol Clube naquela época, né? Pela goleada, né, Rafael, que sofreu também. Exatamente, pela goleada que sofreu no jogo de volta do Campeonato Cearense, naquela semifinal. Aí por isso
foi o quarto colocado. Isso. O Uniclinic em terceiro. Isso. O Uniclinic, na verdade, foi o terceiro colocado, isso, Fortaleza, Ceará, Uniclinic e Itapajé Futebol Clube. Mas, Na época, se a gente tivesse... foi a quarta força do futebol cearense. Exatamente, se tivéssemos naquela época o troféu do interior, esse troféu seria do Itapajé Futebol Clube. Infelizmente não tinha, né? Exatamente. Mas o campeão do interior foi o Itapajé Futebol Clube. Por quê? Porque Ceará, Fortaleza e, na época, o CT Uniclinic, hoje Atlético Cearense, é da capital cearense. Exatamente. Wilson, mas aí vem o ano de 2001, Itapajé, aliás, o ano de 2002, Itapajé sexto colocado, ainda com o doutor Idervaldo Rocha como presidente. Mas essa terceira parte da história nós vamos contar Na no próxima próximo semana. vídeo. No próximo vídeo já? No próximo, não, na próxima. Na próxima semana, Isso, vai. na próxima Olha, semana. Gente, a gente vai fazer o seguinte, não é eu que mando, Rafael. Aliás, é nós dois. Mas a gente É vai você fazer que o seguinte. manda, né? Toda semana a gente vai estar trazendo os anos em que o Itapajé participou do Campeonato Cearense. Toda semana a gente traz a história do Itapajé Futebol Clube. Quando a gente terminar essa saga do Itapajé Futebol Clube, aí nós vamos partir para o nosso amador. belíssimo futebol amador. Wilson, tu se lembra do campeonato da moto? Lembra? Rafael? Lembra quem foi em cima da moto? Lembra não, Rafael? Grande Cabeça de Alho. Cabeça que era o treinador do Bela Vista. O Bela Vista campeão naquela época. Isso, do Campeonato da Moto. Cara, O Narciso e companhia. Bela Vista tinha um grande time, Rafael. Tu lembra do Campeonato dos Titãs, Rafael? Ah, o jogo dos 11 pênaltis? Ave Maria, até a mãe bateu o pênalti naquele dia. Pelo amor de Deus. É isso aí, galera. Curta, comente, compartilhe. Se você é novo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para receber todos os dias as novidades que estamos postando para você aqui no nosso canal. Falar do Itapajé Futebol Clube é isso. Dá aquela saudade no nosso coração, mas é bom, vira lotado. Era assim, aquela harmonia, né? desse jeito que você viu aí no vídeo, né? Gols do Itapajé Futebol Clube, torcida apaixonada. E era assim, a gente ficava na expectativa de chegar tá no parado, vai tomar um tá ligado. isso aí veio depois. Isso aí já veio no ano de 2007, na primeira divisão de 2007. A gente ainda não tinha, em 2001, 2002, 2003, Não tinha a gente torcida. não Porque tinha a torcida A gente organizada. vai lembrando, Rafael, e vai... Tinha a torcida do Itapajé Futebol Clube, né? Tinha. Aquela que ia pra torcer pelo Galo. Mas a gente já tinha, Rafael, em 2001, a gente já tinha torcida organizada. Eu Sim, só não tô lembrado a máfia azul. Eu lembro que da máfia até azul. 2000 a gente tinha a A máfia máfia azul. azul, era assim. Exatamente. A máfia azul, eita. Mas é bom lembrar, né? É bom lembrar. Dá uma saudade, mas é isso. Inscreva-se no nosso canal se você é novo, tá legal? Ative o sininho das notificações para receber as novidades que estamos postando para você aqui, no seu canal Na Cara do Gol. Se você tá chegando aí, quer dar uma colaboração aí pro nosso trabalho, é o botão Valeu Demais, tá legal, gente? Você pode colaborar conosco aqui no seu canal Na Cara do Gol e logo logo estaremos trazendo outras novidades, outras partes da história do Itapajé Futebol Clube para você que acompanha o nosso trabalho. Beijo no seu coração, fiquem todos com Deus. Amanhã a gente fala de Libertadores e Copa Sul-Americana, que hoje tem time brasileiro jogando nelas. É verdade. Próximo vídeo, então, a gente fala sobre Libertadores, Sul-Americana, jogos de terça, jogos de quarta, tudo isso para você no nosso próximo encontro aqui no seu canal Na Cara do Gol. Tchau, tchau.